Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo. Mais uma quarta-feira que aqui estamos, dia 28. Que essa seja uma noite abençoada, onde quer que você esteja. Que essa seja uma noite onde a palavra de Deus possa entrar no teu coração e ficar ali, guardadinho, aconchegado. Hoje é dia de estudo bíblico e nós temos aqui conosco Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jefinho. Boa noite, meus irmãos que estão em casa. Para nós é um prazer estar mais uma quarta-feira aqui com vocês, transmitindo neste momento, e que você também participe conosco, Senhor, que o Senhor tem muitas bênçãos para você nesta noite. Amém. Boa noite, Ivana. Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos vocês que estão em casa, e que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Amém? Amém. Jardel, boa noite. Boa noite, Jefinho, boa noite, irmãos. Vocês de casa aí, boa noite, Senhor. Nos abençoe grandemente nesse tempo. Amém. E se você está assistindo pela primeira vez, nós somos a primeira igreja batista em Cordeiro. Eu digo pela primeira vez porque a grande maioria que assiste, né, são membros de nossa igreja. Mas nós temos, a gente estava até compartilhando no último domingo, que nós temos pessoas ouvindo, assistindo lá em Angola, né, Jardel? E já ouvi falar também de gente assistindo nos Estados Unidos. E assim, a que a gente fala, a internet, ela veio para ser mais um alcance maior da palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas ainda estão se adaptando com esse novo normal, né, entre aspas, que a gente fala, mas é a tendência. A tendência é que as coisas não parem mais por aqui, que a tecnologia faça cada vez mais parte da nossa vida. E a exemplo disso, que mesmo não tendo, hoje a gente não tem culto presencial. Ocorrendo tudo bem, nós teremos culto presencial no próximo domingo. Como eu estava falando, mesmo não tendo pessoas aqui presencialmente, a gente alcança muito mais pessoas podem ser alcançadas. Então, se você pode, compartilhe o link desse culto, dos cultos passados, dos cultos que virão, compartilhe em grupos de WhatsApp, com a sua família, com seus amigos, nas suas redes sociais, que é um modo também de você estar evangelizando. Amém? Jardel. Amém, é bem assim. Bom, a gente está aqui o tempo todo, a gente tem trabalhado com alegria, num dia mais feliz do que o outro. Tem dia que a vibração está muito evidente e tem dia que menos um pouco, né? Mas o nosso trabalho consiste em anunciar ao mundo a mensagem do Evangelho de salvação. É isso que acontece. Bom, nós vamos estar com os irmãos agora observando o texto bíblico de Colossenses 3, 23 e 24. Assim nos diz a palavra do Senhor: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém? Amém. Vamos cantar uma canção chamada Firmes na Fé.
trevas vivemos com Deus, sempre juntos no bom caminhão. Amém. Amém. Nós vamos estar agora entrando no momento de dízimos e ofertas. Como faz, Paulinho? É possível alguém participar desse momento? Claro que é. Você pode participar contribuindo pelo Banco Itaú, na agência 6069, conta corrente 07867/0. E também pelo Pix, né? É só usar o CNPJ da igreja e você pode contribuir a quantia que quiser, que Deus vai te abençoar. Isso aí. E a próxima canção tem esse tema, né, irmão Paulo? Trabalho cristão, cantor cristão 422. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, porque a noite vem e a gente não sabe em que momento exatamente vai se escurecer. Então, enquanto temos forças, temos ânimo, vamos trabalhar. Trabalhar, somos servos de Deus, o Mestre seguindo o caminho dos céus. Vamos ter bom conselho, vigor, renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a seguir Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Amém. Vamos estar orando agora, orando ao Senhor nesse tempo. Oremos, nosso Deus e Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos mais uma vez louvando o Teu nome, meu Deus. Só o Senhor conhece e sabe a alegria do nosso coração por estar fazendo isso, louvando o Teu nome, Senhor. Que nós possamos fazer isso durante toda a nossa vida, que possamos louvar, Senhor, com a nossa voz, com o nosso viver, nosso Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia, pelas bênçãos derramadas, Senhor. Receba, nosso Deus, no seu trono de glória, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. É em nome de Jesus que te oramos hoje e para todos sempre. Amém. Já é automático a gente, muitas vezes, acordar, e eu digo a gente de um modo geral, não que todo mundo seja assim, mas a gente já acordar e falar assim: Senhor Deus, abençoe meu dia, que ele hoje seja produtivo. E muitas vezes a gente esquece de agradecer. Senhor Deus, obrigado porque eu acordei. Senhor Deus, obrigado porque eu tenho saúde, porque eu tenho uma família. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Obrigado porque se eu não tenho um trabalho, mas eu vou conseguir um trabalho, em seu nome, ó Pai. Então, é agradecer por tudo que nós temos. Mas nós somos
dependentes de Deus. Nós somos dependentes da misericórdia e da graça dele. E por isso nós pedimos também. Por isso nós pedimos pelos nossos amigos que estão doentes. Nós pedimos por aqueles que estão nos hospitais nesse momento. Aqueles que estão sem esperança num momento tão difícil que estamos vivendo. Seja pelo Covid, seja por um outro problema de saúde, seja por um acidente. Deus sabe de todas as coisas, meu irmão. Deus sabe de tudo que você está passando. Deus sabe lá no íntimo, lá aquele detalhezinho escondido que você não contou para ninguém, que você não contou para seu marido, para sua esposa, para seus filhos, para seus pais, para seus amigos. Deus sabe de tudo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os momentos agora. Ele está aqui conosco, Ele está aí na sua casa para abençoar a sua vida, para te guardar, para ser com aquela causa que você acha que é impossível, aquela causa que você acha que não tem jeito. Seja, como eu falei, um problema de saúde, mas às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de atrito familiar. Você não está se dando bem com as pessoas dentro da sua casa, ou alguém dentro da sua casa não está se dando bem com você. Meu irmão, dobre seu joelho e ore. Interceda ao Pai, porque Ele tudo pode. Somos totalmente dependentes dEle, da graça dEle. Amém? Vamos louvar? Sou feliz com Jesus, é o que a gente vai cantar agora. Cantor Cristão 398. Se você está passando, meu irmão, por qualquer dificuldade que eu falei agora, não esqueça, você é feliz com Jesus. Basta querer, basta abrir o seu coração. Amém? Sofrer
Deus, nesse momento, ó Pai, cada lar, cada pessoa que está assistindo, ó Deus, essa mensagem. Ó Deus, sê com teus filhos, ó Pai, que são dependentes de Ti, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai. Seja no momento qualquer que esteja atravessando teu filho, ó Pai. Tu sabes de todos os problemas, ó Deus. Esteja visitando, ó Pai, esteja curando, esteja abrindo portas de emprego, ó Pai. Esteja resolvendo conflitos familiares, ó Deus. Esteja, ó Deus, unindo os laços, ó Pai. Esteja em nosso meio, ó Pai, sempre através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Cremos em Ti, ó Pai. Sabemos que é possível, ó Pai, ao que crê, tudo é possível ao que crê, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos, ó Deus, de levantar este clamor a Ti, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque já temos a certeza de que seremos ouvidos, ó Pai. Não ao nosso tempo, ó Deus. O meu tempo, ó Pai, não é importante. Importante é o Teu tempo, ó Pai. A Tua hora é perfeita, ó Deus. A Tua hora, ó Deus, não tem igual, ó Pai. Aquilo que entendemos, ó Pai, que é necessário para nós, ó Deus, aquilo que tanto pedimos, ó Deus, muitas vezes não é o que Tu queres para a nossa vida, ó Pai. E que possamos entender que o que Tu queres é muito além daquilo que nós queremos, ó Pai. Guarda cada um, ó Deus. Guarda, ó Deus, Teus filhos, Teus servos, ó Pai, onde quer que estejam. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, ó Deus. Passou a conhecer Deus desde quando Cristo entrou na nossa vida, e desde então nós temos fé, nós oramos com fé, clamamos ao Senhor, e a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. Com certeza, se você fica acreditando em algumas pessoas que dizem ser assim, cuidado. Acredite na Bíblia, porque de fato ela é a verdade, ela é o caminho, é a verdade, é a vida. Pastor Benito, Deus abençoe grandemente nesse tempo, no estudo da palavra. Fiquem atentos em casa, não se distraiam com nada. Antes, abram o coração, os ouvidos, abram e peçam a Deus entendimento para que vocês possam compartilhar dessa palavra do Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, Senhor, louvando e agradecendo o Teu santo nome, Senhor. Neste momento, Senhor, que nós vamos participar do estudo bíblico, Senhor, o Senhor nos dê entendimento, Senhor, abençoa o pastor, Senhor, que ele seja inspirado por Ti, Senhor, para que ele possa trazer para nós os conhecimentos que ele tem, Senhor, através da Tua palavra. Fica com cada um dos seus lares, Senhor, também abençoe cada um, Senhor. Perdoa nossas falhas, Senhor, e dá-nos a direção, Senhor, a direção que é Tua, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Boa noite nessa quarta-feira. Você que nos acompanha no dia 28 de abril. Nós estamos quase encerrando o mês e também quase terminando a nossa série de mensagens de estudo bíblico sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Hoje estamos em missões em Corinto. Abra sua Bíblia ou acesse em Atos 18, de 1 a 18. Nós vamos dividir o texto. Achou aí? Atos 18, de 1 a 18. Agora, se nós perguntarmos às pessoas, qualquer pessoa, assim, como é que se começa uma igreja? Como é que se organiza uma igreja em algum lugar? Alguns vão falar assim, eu acho que tem que ir na prefeitura pedir, ou buscar uma licença. Eu acho que tem que ir na junta comercial apresentar um estatuto. Eu penso que tem que alugar uma loja, né? Botar umas cadeiras, microfone, caixa de som, instrumento. Outro ainda pode dizer, não, primeiro tem que visitar todo o bairro, convidar pessoas, fazer uma grande reunião, marcar uma inauguração. Bom, eu preciso informar que existe uma diferença técnica, uma diferença energética entre uma corrente de água e uma onda de água. A corrente, ela carrega consigo, ela move alguma coisa, ela muda de lugar. A onda não. A onda, ela levanta, abaixa e as coisas ficam no mesmo lugar. Há igrejas que são como correntes, de fato carregam. E há igrejas que são como onda, aparecem,
sobe, desce, daqui a pouco não existe mais. Corinto parece ter sido uma corrente, porque mudou de fato vidas e histórias. E as cartas que Paulo dirigiu à igreja de Corinto, a primeira e a segunda carta, a terceira nós não temos, apesar de ter sido mencionada, fizeram de fato surgir pontos de vista e doutrinas que influenciam igrejas até hoje. Bom, Atos 18, de 1 a 11, eu leio assim: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se juntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo em necessidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Bom, eu não li, mas no capítulo 17, Paulo esteve em Atenas, sozinho, ou no máximo com Lucas, de companhia, até que os demais o alcançassem. Apesar de pregar ali, um local famoso, que era o Areópago, né? Lá aconteciam debates dos filósofos atenienses, Paulo não parece ter logrado o mesmo êxito que em outros lugares. De fato, se houve ali em Atenas uma igreja organizada, não era uma comunidade numerosa em seu início, eram poucas pessoas. A história do cristianismo relata que somente no século II da era cristã, ou seja, uns 50 anos depois, é que isso veio a ocorrer e Atenas passou a ter uma igreja maior. Mas Paulo foi o primeiro a pregar ali, e a sua palavra, vemos no texto, que não voltou vazia. Bom, em Atenas, Paulo teve contato e viu o escândalo da idolatria. Dizem que em Atenas tinha mais deuses do que pessoas. Porém, ao chegar em Corinto, Paulo viu uma cidade populosa, portuária, e ali ele encontrou o escândalo da imoralidade. Por quê? Porque somente no tempo de Afrodite, o mais famoso da cidade, 1000 sacerdotisas, segundo a história, se ofereciam sexualmente aos homens e mulheres, como parte do culto àquela deusa. Que coisa terrível, não é? Ali Paulo encontrou também Áquila e Priscila, e se tornaram amigos próximos, irmãos mesmo. O texto registra terem a mesma profissão, fazedor de tendas, mas não afirma que eram cristãos. Fazedor de tendas era uma espécie de tecelão. Paulo era tecelão. Certamente eles eram cristãos, mas não se converteram ali, se converteram antes, em Roma, de onde vieram. E no capítulo há 2 informações muito importantes sobre a veracidade do livro de Atos. Bom, aí registra a expulsão dos judeus de Roma pelo imperador Cláudio, isso é histórico. Também há a menção de Galho como procurador da Gália, da Acaia, isso é histórico. São encontrados nos registros históricos. Eu não preciso disso para crer. Saber que, de fato, é histórico que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, é histórico que Galho foi procurador da Acaia, que era o nome antigo da Grécia, é histórico. Mas eu não preciso disso para crer, não preciso depositar fé nisso. Eu creio na palavra de Deus. Mas, de fato, isso diminui o preconceito dos historiadores, né? Então, Paulo disputou com os judeus e ele não estava conseguindo falar de Cristo até que Silas e Timóteo chegaram. Aí ele foi impulsionado a falar. Só que a resistência dos judeus aumentou e Paulo tomou uma decisão dura. Ele já havia feito isso em Antioquia da Psídia. Ele declarou que deixaria de pregar aos judeus para pregar aos gentios. Foi para a casa de Tito Justo, diz o texto. Ali os missionários organizaram a igreja de Corinto. Começou na casa de Tito Justo.
Muitos ali foram recebidos em batismo, inclusive o próprio líder judeu da sinagoga, Crispo. Diz que Crispo e toda a sua família foram batizados. Na carta à igreja de Corinto, Paulo diz que pessoalmente os batizou. Nessa noite, Paulo recebeu uma visão da parte de Deus, confirmando a obra que estava sendo realizada e a proteção que ele receberia. Bom, vamos às aplicações do texto. Primeira aplicação, em Romanos 16:3, encontra-se a seguinte expressão: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores de Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça. Nós não sabemos quando que Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, um casal, eles se enfrentaram a própria morte para defender Paulo. Há várias ocasiões possíveis para isso. Mas sabemos que a amizade do casal com Paulo durou até a morte de Paulo, provavelmente no ano 62, em Roma, através do imperador Nero, por decapitação. Amizade. Há um antigo cântico, não sei se você conhece, né? Que diz que a amizade vem de Deus e a Deus deve levar. Como é bom quando se sabe amar. De fato, ter amigos é muito importante, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Fazer amizade, ter novas amizades, usando as redes sociais para isso, se possível, claro, porque nós somos seres relacionais e podemos aumentar e devemos aumentar o nosso horizonte de amizades. Esse tempo de afastamento está fazendo pessoas adoecerem porque não estão conversando, não estão se aproximando. Faça isso, aplique a valorizar os seus amigos. Áquila e Priscila se mostraram verdadeiros amigos de Paulo e o ajudaram muito na obra missionária. Essa é a primeira aplicação. A segunda é o texto que diz: e disse o Senhor em visão a Paulo, fala e não te cales. Eu tenho muito povo aqui. Bom, Lucas relata que Paulo recebeu uma visão consoladora. Você pode dizer, mas pastor, não foi uma visão para ele falar? Não, nesse caso, o sentido era consolar a Paulo. Por que consolar? Veio para animar o obreiro diante de tantas perseguições, lutas e decepções. Paulo tinha uma espécie de temperamento forte, ele devia ser uma pessoa iracunda. Não guardava rancor, mas tinha um espírito assim, muito presente. Só que a dureza do coração dos judeus, que aumentava, que se intensificava, a incredulidade dos seus compatriotas judeus, parece que aqui começou a desanimá-lo. Ao sair da sinagoga, ele falou palavras duras: olha, o sangue esteja sobre a cabeça de vocês, sacudiu a roupa, bateu os pés. Alguns podem dizer assim, fez até uma cena, né? Isso foi impulsividade do apóstolo, sofrendo com a incredulidade dos seus irmãos. Ele fez um gesto de repúdio e depois deve ter se arrependido disso. Porque em Romanos 9, 2 e 3, Paulo abre seu coração, abre a sua emoção, fala da tristeza em ver os judeus separados de Cristo. Por isso, Jesus foi ao seu encontro. Assim, Paulo, olha, não desista de pregar aos seus irmãos. Paulo, não desiste de pregar à sua família. Paulo, não desiste de pregar aos seus amigos judeus, né? Eu sei que você declarou diante de todos, olha, não quero mais saber disso. E naquela mesma noite que ele teve essa visão, anteriormente, ele batizou a Crispo, ele batizou toda a sua família, e muitos outros foram batizados em Corinto por Paulo. Ele estava ganhando judeus ainda em Corinto. Ou seja, o Senhor Jesus foi dizer, Paulo, eu tenho muito povo na cidade, não precisa ficar aí, né, chateado com ninguém, desanimado, triste, porque parece que você está lutando e ninguém te ouve. Sim, Deus, meu irmão, minha irmã, tem povo na sua vizinhança, do lado da sua casa. Deus tem povo dentro da sua casa. Deus tem povo perto, lá no seu trabalho, tem povo de Deus lá. Nós precisamos alcançá-los. Precisamos manter a chama acesa, a esperança viva de ganhar os nossos familiares para Cristo. Não desista deles. O cristão não é. O cristão não pode ser como aquela senhora do assalto. Não sei se você sabe daquela história, né? Diz que o ladrão foi assaltar uma senhora. A mulher estava muito desanimada. E a mulher estava muito para baixo. Quando ele se aproximou, gritou assim, isso é um assalto. A bolsa ou a vida? Ela falou assim, meu filho, tanto faz. Pode levar qualquer uma, que as duas estão vazias. Não podemos ser assim, o crente não pode desistir, né? Não podemos desistir de levar os nomes dos nossos queridos a Deus, lá no altar da oração, do jejum, de joelho dobrado. O Senhor nos confiou esses nomes, devemos retornar os nomes a eles para
criar, né, aos pés da cruz, para educar no trono da graça de Deus. Ore assim: Senhor, salva meu esposo, salva minha esposa, salva meu irmão, minha irmã, salva meu pai, salva minha mãe, Senhor, tem misericórdia, salva meus filhos, salva meus netos. Ore assim todo o tempo. Amém? Bom, vamos continuar a leitura, Atos 18, 12 a 17. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Bom, uma carta encontrada, né, que é um documento histórico preservada, informa que Galho foi nomeado procônsul em julho do ano de 51 depois de Cristo. E a data histórica permite reconstruir cronologicamente a vida do apóstolo Paulo. Então, durante a permanência em Corinto, os estudiosos concordam que ele escreveu 2 cartas, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Pelo contexto, parece que as decisões do tribunal de Corinto estavam aguardando um novo procônsul, que era Galho. Isso é bem comum, isso acontece também aqui. O julgamento fica suspenso até que o novo juiz chegue à comarca. Os judeus haviam decidido judicializar o caso. Era um caso religioso, mas eles levaram aos tribunais, judicializaram. Então Paulo foi levado diante de Galho, sob a acusação de não cumprir a lei. Mas que lei? A lei judaica. E foi isso que Galho falou assim: olha, peraí, o judaísmo era uma religião chamada a religio dictante, ou seja, era uma religião aceita em Roma. Se a religião aceita e a questão era uma questão religiosa dos judeus, deveria ser decidida pelos próprios judeus. Então Galho nem ouviu a Paulo, arquivou o caso. Isso chateou muito, pessoal. A decisão ou não decisão de Galho, dizendo: olha, eu não vou julgar essas coisas. Galho não viu motivo para julgar ou para acusar Paulo de qualquer coisa. Era uma questão religiosa, uma questão particular da lei judaica, e que ele evidentemente não conhecia e nem queria conhecer. Lucas, então, continua a sua narrativa, mas ele não explica. Ele diz: olha, Sóstenes, o principal da sinagoga, foi agredido, foi machucado. Na saída do tribunal isso aconteceu, ele não diz por quê. Mas temos uma pista. Em 1 Coríntios 1:1, diz lá: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Ora, se são a mesma pessoa. Sóstenes, mencionado aqui, ele se converteu à fé cristã depois que Paulo partiu. Só que nessa ocasião que Paulo estava lá e foi ao tribunal, Sóstenes já era um simpatizante do cristianismo e por isso ele foi agredido pelos judeus, porque ele não fez o que os judeus esperavam que ele fizesse e veio a sofrer por isso. Aplicações do texto, vamos concluir aqui, né? 1. Levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. O que vemos aqui? Essa foi mais uma prova que o apóstolo Paulo teve que passar. E os irmãos da igreja de Corinto, tão nova, tiveram que sofrer junto com ele. Num país como o nosso, por exemplo, onde os tribunais estão abertos, estão funcionando regularmente, absolutamente ninguém, tá, gente? Ninguém está impedido de ser acusado ou processado. Pode não vingar, você vai ter que se defender, mas acusado ou processado, você pode ser. É constrangedor, eu sei, é custoso ter que se defender, eu sei, mas é necessário. Como todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a fé cristã não foi considerada crime ou prejuízo e a obra pôde avançar em Corinto. Contudo, o que eu preciso marcar aqui é que foi a primeira tentativa dos judeus de separar o cristianismo do judaísmo, já que os romanos não faziam qualquer distinção entre eles. E nos anos seguintes, eles conseguiram fazer isso. E quando eles separaram o cristianismo do judaísmo,
o cristianismo foi perseguido, e duramente perseguido. Aprendemos aqui que devemos nos precaver quanto a qualquer motivo para difamação ou acusação contra nós. No que se refere à nossa responsabilidade como entidade ou organização religiosa, né, de caráter religioso, temos que tomar cuidados. O conhecimento e a prática das leis é mais do que uma questão de consciência ou patriotismo. É andar dentro da palavra de Deus. Segunda coisa, e Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. Lucas informa que em Corinto, exatamente em Corinto, a segunda viagem missionária terminou. Terminou como? Com Paulo retornando à Síria, que é a igreja de Antioquia, que é a igreja que o sustentava, e depois foi para Jerusalém. Bom, não é dito os motivos que levaram Paulo a voltar cerca de 800 quilômetros para Antioquia e depois Jerusalém. Só que se menciona um voto ali, um voto feito em Cencreia, verso 18, veja lá. Revela então que Paulo, ao rapar a cabeça, ainda vivia como judeu, ou que desejava pelo menos manter boas relações com a comunidade judaica em Jerusalém. Aos judeus que viviam fora da Judeia, eles deveriam ou tinham obrigações de guardar as tradições da lei. Então Paulo cortou seu cabelo, rapou, porque tinha um voto. Esse voto levava cerca de 30 dias, só que ele levou os seus cabelos, interessante, né, para ser queimado em Jerusalém, mostrando, falou assim, olha, eu estou sob voto, eu continuo mantendo a tradição judaica, mesmo estando fora da minha pátria. Mas a pergunta é, por que Paulo fez isso? Por que ele empreendeu uma viagem tão cara e até perigosa só para fazer isso? Eu leio agora 1 Coríntios 9:20, diz assim, você pode ver o texto, 1 Coríntios 9:20, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. É por amor, meu irmão. Foi por amor que ele fez isso, 800 quilômetros, e voltou a Antioquia e Jerusalém. Provavelmente ele chegou no início das festas judaicas, né? E se encontrou com os líderes dos partidos religiosos do judaísmo, desejando romper com o isolamento, porque estavam falando muito mal dele em todo lugar. Não se tratava de política aqui, mas de amor em ação. Não se tratava de conflito, mas de busca de diálogo. Não se tratava de religião, mas de obedecer a Cristo. Os judeus continuaram a importunar, difamar, perseguir a Paulo. Contudo, o exemplo dado e que nos serve de conselho do apóstolo é exatamente esse, eu vou falar para você. Na carta aos Romanos, se for possível, meu irmão, minha irmã, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus te abençoe nesse propósito, a viver assim. Amém? Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou o vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor.
Jesus. Nuvens se formam como São corações clamando ao céu. se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro. Sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar. Eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro. Sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Amém, amém. Amém. Não se esqueça que você é sempre muito bem-vindo. Sempre é muito bem-vindo ter você conosco. Nós estamos chegando ao término deste culto, noite de quarta-feira, e nós convidamos você que esteja participando conosco, domingo pela manhã, às 10 horas, e domingo, agora próximo, à noite. Você pode vir. Agora pode vir, né? Agora pode vir. Isso. Para os irmãos da igreja, na sexta-feira nós teremos uma programação, que é a nossa terceira vigília de oração missionária. É muito importante orar. Vamos estar fazendo isso às 21 horas, dando início às 21 horas. Você que é membro de nossa igreja pode participar, e você também que não é, e pode também pedir orações. Ah, sim, é um momento muito importante quando a igreja dobra os seus joelhos em oração. Aproxime-se de Deus nesse dia. Próxima sexta-feira nós estaremos em vigília às 21 horas. Aguarde o link no nosso grupo da igreja. Mas domingo, culto presencial, voltamos. Isso de manhã, né? De manhã é abertura do mês da família, porque é maio, dia 2 de maio. Mas e à noite? O que vai ter à noite? À noite nós teremos uma coisa muito especial. A igreja, Jesus disse: fazei isso todas as vezes que lembrarem de mim. É o que, Paulinho? É a celebração da ceia do Senhor. Celebração da ceia do Senhor. Participe do culto e celebre a ceia do Senhor conosco. Isso. Nós vamos terminar cantando a bênção. Que a graça do Senhor Jesus cante conosco. Do Senhor Jesus, que o amor de Deus